Bom dia, Werner. Seu áudio não está funcionando. Oi, bom dia. Não, eu Bom dia, estou aqui Majoli. Bom em. dia, Bom Roberto. dia, Dia, Fred, bom dia, Werner. bom Bom dia, dia, Major. Roberto. Magione. Bom dia, Vamos lá Roberto. aguardar um pouquinho. Ainda são 9h59. Deixar uns 5 minutinhos para ver se entra mais gente na sala e a gente começa, tá bom? Perfeito. E Bom, hoje eu tô em trânsito aqui em Campos, estou usando o celular, estou lá na secretaria. Por enquanto tá tudo bem o pacote, né? Não. Tá tudo certo. Mas aqui é meio complicado, não sei até quando. A gente aqui também está numa capacitação que envolve o Sebrae. Eu conversei um pouquinho com a Nicisa. Sim, Nicisa também é um bom ponto, um bom contato, né? Com todo o processo. A Nicisa participa muito. Falei com ela no dia 15 da proposta. tá tudo certo. Já confirmei com o Jairo, tá? Que bom. Tudo Eu ainda não certinho. vi. Eu ainda não vi pessoalmente a Ellen, né? Só semana que vem. A gente vai ter uma Tá, semana antes para conversar lá com ela, porque ela tá foi para o bom, Simbravisa e agora estou essa semana inteira. Vou estar a semana inteira aqui em Campos. tá bom. Isso eu vou ver ela na semana que vem. É. Então, eu também estou tentando ver, não sei se Bom, ele vai entrar, né? Fábio. O Fábio entrou no mesmo concurso que eu, né? Antigo, né? Químico. Ele estava um pouco afastado, mas ele era da parte de cosméticos, saneante, conhece muito, né? Aí ele tá lá com a gente em alimentos. Pedi para ele tentar entrar, para ele começar a acompanhar a gente, dar uma força. Tá bom. A bom, Alessandra, não gente, sei se vai vamos lá. poder. Vamos lá. Então, vamos dar início à reunião. São 10h01. Já temos aí ó, algumas pessoas na sala. E só para a gente dar uma relembrada, né, os encaminhamentos da última reunião, né, que foi determinado para que nessa próxima reunião houvesse uma análise, né, durante esse período, da legislação sobre a agroindústria de pequeno porte de Minas Gerais e, a partir dali, né, seria feita a construção de uma minuta de lei para essa temática, para que a gente possa apresentar a Tia Ju e, a partir da Tia Ju, a gente está para o segmento, né, no encaminhamento de uma lei para a agroindústria de pequeno porte. Isso ficou com uma certa ficou como incumbência de vocês, e o Roberto parece que está trabalhando arduamente em cima dessa temática, né? E tanto o Roberto como o Werner, se eu não me engano, né? E eu queria que o Isso. Roberto falasse alguma coisa, mostrasse alguma coisa, o que é que está sendo feito, o que é que nós já temos aí de encaminhar. Obviamente que o final do ano já está próximo, e se não tiver, a minuta ainda não está construída, mas a gente pode iniciar o ano que vem com essa temática. Até, inclusive, talvez em fevereiro, fazer uma reunião, né? Talvez uma reunião com o Tia Ju e os assessores, né? Para que a gente possa encaminhar esse tema, caso a gente já tenha chegado num denominador comum a respeito da minuta. Então, eu vou passar a palavra para o Roberto, para que ele possa nos atualizar sobre isso, e eu vou pedir para que as pessoas que estejam na reunião abram seus vídeos para que a gente tenha uma noção mais humana dentro da reunião, para que a gente possa, se puderem, lógico, né? Às vezes o vídeo está com problema, mas, se possível, para abrir o vídeo, tá? Roberto, a palavra é sua, vamos ouvi-lo. Bom dia para todos. Na realidade, eu preciso começar pedindo desculpas, porque na última reunião eu fiquei com o compromisso de divulgar uma minuta para todos tomarem conhecimento, e aí hoje estaríamos já trabalhando numa convergência, né? Bom, isso não foi possível
apesar de a gente ter uma referência, né? Eu acho que de Minas Gerais é uma boa referência. Ninguém pode negar a evolução das pequenas agroindústrias em Minas, né? Estão aí os queijos que fazem sucesso no mundo, enfim, a culinária mineira, enfim, com embutidos, com doces, né? Enfim, é uma boa referência. E aí, realmente, como discutimos na última reunião, nós pegamos o documento e começamos a preparar. Só que lá, ao fazer uma leitura, deu para ver que ele tem assim alguma coisa diferente da realidade do Rio de Janeiro quando começa a falar sobre a parte vegetal, entende? E aí eu tomei a liberdade de conversar com o Werner, pedir a ele para dar uma analisada, para ver os impactos, já que, e aí eu peço ao Werner para depois detalhar, o Rio de Janeiro segue muito a Anvisa, né, a orientação e as normativas da Anvisa. Então, o que a gente estava tentando é não ter conflito, né, para que a gente pudesse encaminhar uma proposta, digamos assim, viável, né? Bom, então foi isso que se deu e essas discussões não terminaram, tá? E a gente, o Werner está pedindo a técnica que conhece bem essa parte vegetal e a gente ainda precisa fazer uma reunião para ajustar esses detalhes e isso vai ocorrer no dia 15, né? Não sei, Werner, se podia colocar alguma coisa, mas em suma eu peço desculpas que a gente não pôde apresentar por essas razões. A parte animal já é bem conhecida, não tinha problema. As instruções federais, a IN 05 e a 17, dão uma boa referência para a gente ter também como elementos que balizam, né, a nossa proposta. Mas a parte vegetal tem aí alguns detalhes. E a lógica nossa é a seguinte: quer dizer, o vegetal funciona muito bem, muito simples, porque já tem uma tradição, já há muito tempo a parte vegetal já exige boas práticas. Então, ou seja, todo mundo já está enquadrado e obedecendo essa lógica. Então, a gente entrar com outros conceitos que mudem isso, nós ficamos preocupados de atrapalhar, né, o processo. Tá? Então, não sei se o Werner quer dar uma palavrinha sobre como a gente vai encaminhar essa parte vegetal. Está sem áudio. Isso. Posso falar assim? Assim, eu dei uma olhada na minuta, né, e na lei de Minas. E também dei uma vasculhada, eu encontrei também uma outra norma do Espírito Santo, mas sobre a agente de vigilância, né, para o produtor rural. Comentei muito com o Roberto. Assim, eu fiz algumas propostas, né, até dei para ela, na sociedade, para marcar a reunião. Ela concordou em marcar para o dia 15, né? Por quê? Isso. Porque a matéria, assim, é claro, de interesse da secretaria, né, de participar do grupo, né, é importante alinhar isso tudo. E eu analisando a minuta da lei, eu achei, assim, uma proposta, né, para te colocar, achei, assim, a questão de colocar a lei como determinando uma regulamentação posterior, achei que isso poderia, já não teria muita garantia, né, de concretizar, né, as nossas propostas, se tivesse que ter uma regulamentação posterior. Então, um dos principais pontos foram esses, tentar fazer uma lei já definitiva, já resolveu alguns problemas na própria lei, tentar acelerar isso. Segundo, tentar não, eu falei com o Roberto, tentar os problemas de boas práticas de vigilância, de produtos sujeitos à vigilância ou produtos sujeitos ao mapa, estão todos muito bem regulamentados. As questões também de punições, de infrações, existe todas umas normas já em ambas as esferas. Então, eu achei que a gente poderia, assim, tentar passar direto, que eu falei com o Roberto, de colocar as coisas que vão realmente tentar mudar, destravar, mudar, fazer esse segmento crescer no Rio, né? Eu estou aqui em Campos, a gente passa pela estrada, a gente vê a área rural, assim. Então, tentar ver o que é empecilho. Eu já vi algumas coisas, já andei vendo algumas coisas, assim,
Então, tentar, claro, aí tentar botar uma estrutura da lei, considerando em que a lei, né, qual é o objetivo da lei, colocar algumas estruturas. A gente vai discutir isso no dia 15, da vigilância sanitária, né, citando as referências, objetivo. Ela tem uma parte, identifiquei, de licenciamento, então a gente falar alguma coisa sobre licenciamento, principalmente para o produtor rural, que isso é uma coisa que está em aberto, apesar de ter a RDC 49, assim, o mecanismo de como fazer não ficou um pouco em aberto, podia tentar fazer isso. Tem algumas questões das atividades econômicas que é recente da nossa resolução CES 2191 de CNAE, das atividades, né, Roberto? E a gente está É. descobrindo que tem muitas atividades que, que, que são sujeitas à vigilância, que estão na toda a cadeia de produção do mapa. Atacadista, quero dizer do atacadista, quero dizer dos veículos, né? Quem não conhece muito a fundo não entende isso, os veículos. Então, muito nosso. Então, eu tentei explorar isso, a gente tentou explorar isso na lei, que é uma coisa que você não entra em conflito com. Porque a preocupação é essa, a gente está tentando regular uma coisa que é de competência da vigilância, né, da Anvisa e do mapa, tentar entrar numa regulamentação que a gente que já tem, já existe. Vamos tentar então ver o que precisa para destravar. Esse não sei, uma proposta de ter recurso, né? Recurso financeiro. Não sei quem se tem alguém do grupo do Sebrae, mas eu conversei hoje aqui com a Anísia, que estou em campo, por coincidência, o Sebrae está aqui dando apoio. Estou aqui no Sebrae aqui de campo. Teve um curso que a gente deu lá em Cabo Frio e o diretor lá do Sebrae de Cabo Frio comentou um exemplo de uma moça que fazia empada, que eles deram todos os treinamentos de gestão para essa microempreendedora, ela cresceu, ficou grande, e eles ofereceram todo o leque. Eu não sei como que isso poderia, então, coisas para destravar, né? Então, um exemplo é esse. E o que precisa para todo mundo ter acesso a isso, né? É olhando para isso. Aí a gente olha para a questão sanitária, recurso financeiro, a gente, ou então o Jaime depois, que é o responsável técnico, a gente não vai conseguir mudar a lei, ele exige um responsável técnico, né? Você está falando com o Jaime, algumas coisas a gente não consegue, a Anvisa a gente não pode ser menos restritivo no caso da vigilância sanitária do que a Anvisa. Então, a gente acaba caindo no sistema. Mas talvez a gente tenha outros caminhos, né? Que a gente conhece tanto do dia a dia, a gente esbarra problemas que a gente precisa tentar. Então, é isso. Tentei falar do licenciamento, para esclarecer um pouco isso, das competências, o que é vegetal e animal estava lá na lei de Minas, né? Só adaptação da nomenclatura que é a nossa, né? Tentar diferenciar isso, considerando que não tinham considerando. Então, um arcabouço legal, né, as normas, né, de referência, legalidade. A questão de infração é só um artigo, a gente tem, por exemplo, a 6437, Lei Federal, que a gente segue. Então, a gente não precisa se estender, vamos se estender no objetivo. E tem alguns outros pontos depois, que aí vai ficar para discussão, tipo assim, financiamento, caso tenha que fazer alguma adequação da estrutura, né, de boas práticas, de algum tipo, como é o Sebrae, investimento em gestão, né? Também é um braço disso. Manuais, POPs, todos eles têm, não sei, um outro braço que poderia ajudar. E no caso da estrutura, a gente tem um procedimento do Estado, né, de vigilância, faz relatórios, a gente documenta, tem o guia. Interessante, nós temos alguns guias já prontos, tentar colocar na lei, a gente vai apresentar lá. Tem um guia do MEI, que se aplica bastante ao microempreendedor, a gente vai ver isso aí, checar isso daí. Tem um guia de transporte. Então, algumas coisas que são para autoavaliação do empreendedor, que a gente poderia, de repente, estar aproveitando. Está pronto, praticamente pronto, né? Checar isso daí. Então, são algumas ideias, só que eu acho que ainda falta a questão de repente, de orientação para o pro produtor, investimento, ou recurso para adequação, não sei como seria isso. Então, o recurso, ele tem que, a área está inadequada, ele precisa investir, como ele consegue o recurso para isso, né? Como que é isso? Como também é a questão da orientação, né? Por exemplo, a gente tem um problema, a gente vai fazer uma, uma inspeção quando a gente já pediu a licença sanitária, né? Já uma inspeção já que pode determinar até né, uma interdição, suspensão, uma punidade. Mas e antes, né? E antes dele começar, ele quer se adequar, e antes disso tudo, uma visita técnica, a gente tem esse termo, né, visita técnica. No caso, tem um artigo lá que veio de Minas, da Emater, né? Dos técnicos da Emater que orientam
caso de vigilância é um pouco diferente, mas poderia ter uma figura de visita técnica, uma coisa, uma pré, né? Um tipo de trabalho mesmo de orientação, sabe? Ah, tem uma parte inteira da Lei de Minas que era de coleta de laudos, que acho que exatamente é redundante. Já tem esses benefícios, né? Todo pequeno. Já tem esses laudos de orientação. Talvez pode ser uma coisa menor e focar mais. E é isso aí, Roberto. Todo mundo pode colaborar, né? E tem um mapa, tá partilhando o mapa, né? Não, eu até É isso. destaco, quer dizer, a legislação de Minas é, é, ela entra a fundo, né, na parte de penalidades e tudo, né? Quando o Werner lembrou que tem uma É. legislação nacional que já regula isso. Então, é, e isso é repetido, Simplifica. não é novidade, porque nós mesmos repetimos isso nas nossas legislações com outros enfoques, né? Então não precisa, a gente pode tomar aquilo como referência. Enfim, só essa coisa para que a gente possa ter uma proposta realmente bem objetiva, né? A gente tem uma filosofia um pouco diferente, né? Por exemplo, a parte vegetal, na realidade, aponta, atua com muita força, né? Quer dizer, os municípios estão lá. Por quê? Porque a estrutura de vigilância sanitária já está preparada em todos os municípios, enquanto que a parte de inspeção, ela necessariamente não existe em todos os municípios. Então, são essas situações que a gente tem que fazer uma descrição que só contribui, que incentive a melhoria e não crie problemas, né? Então é toda essa discussão que a gente está fazendo. Ok, gente. Bom, nossa reunião era para exatamente avaliar isso e, Isso. sendo assim, a gente vai seguir, continuar avaliando. Na minha opinião, a gente pode passar esse mês de dezembro aí seguindo. Na reunião é dia 15, né, Werner e Roberto? Dia 15, né? Eu Isso. vou até mandar aqui, Depois eu dessa tinha falado reunião, que eu estou em Campos, né? depois Eu vou dessa mandar aqui reunião, o vocês, link para ele. depois dessa reunião, vocês podem dar um retorno pelo grupo e aí a gente Sim. vai arrumando a casa e, quem sabe, em fevereiro a gente já possa fazer essa reunião com a Tia Ju e na primeira reunião da Câmara Setorial, do grupo de trabalho, desculpa, do ano que vem, a gente já traga mais novidades para a Câmara Setorial, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, a Majoli, o Jairo, que está dentro da reunião, a, quem quiser comentar alguma coisa. Eu gostaria, sim, o Fred, se me Não, Majoli. permite. Eu concordo. Eu faltei a uma reunião, eu acredito que tenha sido a última, Uhum. porque eu não me recordo, né, dessa legislação, de ter ficado um estudo dessa legislação de Minas Gerais. Então, eu imagino que eu tenha faltado a essa reunião. E concordo plenamente com o Werner, porque já existem essas legislações, elas já existem, né? Foi criado pelo deputado Paulo Melo uma legislação referente a queijo artesanal que está aí até hoje, já tem alguns anos, sei lá quantos anos tem, e até hoje essa legislação não foi regulamentada, nem foi sequer colocada em prática. Então, eu vejo, né, que a gente fazer reunião para criar uma legislação, a princípio eu acho inócuo, porque as legislações já existem. No estado, na parte de produto de origem animal, o estado do Rio tem adesão ao CISP. E está lá toda a legislação, conforme o Roberto citou aí, a IN 15, a IN 5, Tem algum a microfone, IN 5 de Majoli, uma 2017, a pergunta. IN 16 de Majoli, tem algum 2015. microfone aberto, Majoli? Que a gente não Hein? está conseguindo te escutar direito, tem um barulho de fundo aí. Tem um barulho de fundo, eu não Mas estava não é aqui, conseguindo. não. Mas não é esse barulho de Eu fundo. sei. Eu também estou ouvindo, mas não é aqui, não. Bom, agora parou. É. Parou, é. Acho que era eu, Então, tirei aqui, que eu esqueci aqui. é, então essas legislações para estabelecimento agropecuário
estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte, elas já existem, né? E falta aqui, eu não tenho visto aqui, pelo menos nas reuniões que eu tenho participado, né? O pessoal da coordenação de controle de qualidade do CIE, do Estado, para saber como anda, né, a implementação, né, dentro do CISB, né, como está desenvolvendo, como está sendo desenvolvido isso. Então, eu entendo que as legislações elas já existem, né? O que falta é colocar em prática, né, ou saber, ou pelo menos nós sabermos se elas já estão sendo praticadas, né? Porque nós não temos, assim, por parte da Secretaria de Serviço de Inspeção Estadual, como anda, né? Como está andando essa adesão ao CISB. Então, é isso a minha sugestão. Tá. Major, deixa eu te dizer uma coisa. A gente... eles fazem parte do grupo, eu não sei por que não participam, né? Mas a gente tem dificuldade desse diálogo. Tá? Estou dizendo, enquanto associação, nós já fizemos uma proposta de legislação, na verdade poderia ser mais simples até, e temos dificuldade, elas não vão para frente, enfim. Nós temos no Estado do Rio um embrião de legislação, que é a Resolução 510 e a 1779. E elas, no lado da agricultura, elas são contestadas. Eu tenho dificuldade. Você precisa ver o dia a dia nosso, como as coisas são complicadas. Já não acontece na vegetal. A vegetal, por exemplo, que eu acho que é uma coisa lógica, e que todos os estados estão fazendo isso. O que a legislação vegetal fez? Colocou o município, aqueles que têm competência, que são analisados, todo partido dessa premissa da competência, porque eles são ao lado do produtor, pô, são muito mais presentes do que quem está aqui sentado na capital para saber o que está acontecendo lá. Então, o vegetal tem essa lógica. A gente já propôs isso ao Estado e o Estado rejeitou assim de uma forma... Me assustou isso. Enquanto que todos os estados do Sul, todos, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, tem uma resolução que cria uma espécie de um CISB estadual para poder fazer exatamente essa incorporação do município, dessa força de trabalho. Claro, sob orientação, passou a ter uma coordenação estadual. E a gente não vê esse passo que é fundamental, entende? Enfim, a gente tem dificuldade. O retrato é esse. Por que não estão participando, né? É isso. Pois é, eu concordo plenamente. Eu acho que eu não tenho visto a participação, pelo menos eu não posso avaliar em quantas reuniões eu participei que eles não estavam presentes, porque é fundamental, né, que a gente possa ouvir, né, como anda o trabalho, né, da coordenação, me parece que agora chama coordenação de controle de qualidade, alguma coisa assim, não é? E é importante que a gente ouça, né, como está. Eu tive numa reunião no início do ano, ou próximo ao meado do ano, lá em Brasília, no Ministério da Agricultura, aliás, desculpa, no Conselho Federal de Medicina Veterinária, porque os conselhos, tanto o federal quanto os regionais, eles têm a comissão de alimentos, né? E eu faço parte da comissão de alimentos do Conselho aqui no Rio. E foi feita uma reunião lá em Brasília, por volta de abril, por aí, desse ano, e nós tivemos várias palestras, inclusive uma delas foi do pessoal de Minas Gerais, falando exatamente da legislação deles, né, com respeito a pequenos estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte, inclusive com respeito aos produtos artesanais, ao queijo artesanal, né, que é o... E até suscitou algumas discussões, porque entre
os requisitos, né, que eles definiram para a queijo artesanal, estavam os padrões dentro do regulamento técnico de identidade e qualidade. Isso foi muito discutido na época, porque queijo artesanal não pode ter padrão, né? É, não seria razoável, né, que o produto que tem uma característica própria, dependendo do local, dependendo aí das condições, não é razoável que esse produto tenha, né, um regulamento definindo padrão, né? E aí houve essa discussão e tudo mais lá, mas então é isso. Então eu vejo assim, né, pelo menos que eu tenha conhecimento, a gente não sabe como anda. O Roberto, que está na linha de frente, obviamente, sabe muito melhor do que qualquer um de nós, né? E o Jairo também, com certeza, né? Como anda, né, esse trabalho aí da coordenação, né, para saber como é que está a divulgação dessa necessidade, né, do pessoal se organizar, né? Organizar. Nós temos aí o Conleste, né? Que é o consórcio, né? 17 municípios, que liderado pelo nosso colega secretário de Agricultura de Itaboraí, o Abílio, e, pelo que eu saiba, foi reconhecido agora, eu não sei bem se esse é o nome, reconhecido pelo Ministério da Agricultura, né? Saiu aí uma relação dos municípios que foram aprovados, né? Dos municípios, não, dos consórcios que foram Sócio. aprovados, eu não sei bem se o nome é esse, aprovados, mas que foram reconhecidos, vamos dizer assim, pelo Ministério da Agricultura como consórcio aderido ao CISB, né? E está lá o Conleste também nessa relação. E aí nós temos a Pesagro. A Pesagro, ela editou agora, no início desse ano, um anuário muito interessante, né? Colocando aí, até para nós que não conhecemos todos os meandros da produção agropecuária do Estado do Rio, até, de certa modo, surpreendente, né? De colocar, né, o que se produz no Estado do Rio, tanto na área animal quanto na área vegetal. Eu acho que eu tenho até o link de acesso, porque tem papel e tem virtual. Eu acho até que eu tenho o link, vou procurar, se tiver, eu depois boto no grupo. É muito interessante consultar esse anuário. Bom dia, Bom dia, Jair. tudo bom? Opa, bom dia. Professor Majolha, eu coloquei esse link aí para o grupo, né? É um prazer novamente estar com vocês, Werner, a galera toda aí. Eu posso colocar algumas questões dos andamentos que a gente vem trabalhando com a associação, a ProRio, né? Aqui dentro da secretaria, através do programa Prosperar, com, né, a secretaria, principalmente através da nossa subsecretária Fernanda Jambroni. Semana passada a gente deu um andamento aí na proposta da ProRio, que foi discutida não só foram várias mãos, né, inclusive alguns funcionários do CIE, né, e que estão com algumas pendências, tinha tido até uma primeira avaliação da coordenação, né, com o PH e o André, e que deu uma paralisada, principalmente com relação àquela discussão sobre a questão do responsável técnico, né? E na semana passada a gente resolveu lá jogar para a Fernanda, né, para dentro do sistema da secretaria, e que, segundo a subsecretária, ia conversar novamente com o PH e, dependendo, se não houver um consenso, iria colocar no setor jurídico da secretaria que essa seria uma legislação alternativa para substituir a Resolução 510, que, para mim, ela caducou quando a secretaria
assinou a adesão ao CISB, né? Então, nós já tínhamos mais de 200 agroindústrias legalizadas a partir da Resolução 510. Houve um retrocesso, principalmente com a cobrança, né, do CIE relacionada ao responsável técnico, porque passou a inviabilizar a atividade, né? Os valores processados, as quantidades e a valorização dos produtos não dava para cobrir a despesa de um responsável, né? Então, o produtor ia trabalhar para ter o responsável técnico, não para subsidiar né, a sua necessidade de existência. Então, estamos nessa pendência, mas através do meu coordenador dos programas setoriais, o Ronaldo, na semana passada eu até viajei para o interior e ele ficou de colocar, né, no sistema por orientação da nossa subsecretária. Então, eu estou no aguardo. Roberto tem conhecimento, que a gente vem discutindo, que isso aí foi uma demanda já há algum tempo, né? Era o secretário, ainda era o Marcelo Queiroz, né? E as coisas estão caminhando. É lento, né? Os passos são lentos. Agora, toda iniciativa é positiva, né? E nós estamos aguardando, porque vem muita legislação, muita proposta, e que às vezes é até aprovada aí na LERJ, só que ela não é aplicável, né? Que eu digo os últimos projetos aprovados. Porque se bater lá na inspeção, né, lá na coordenadoria, e não tiver um consenso, a coisa realmente não evolui, não anda mesmo. E a gente está aguardando. Hoje até passei o link para o João Batista, que é um ex-coordenador lá das ações do CIE, como ele me ligou para atender uma demanda, e eu falei que nesse horário teria reunião e que só na parte da tarde que eu poderia estar atendendo a demanda de um produtor lá de Conceição de Macabu, tá? Então, na última reunião eu estava em viagem, não tive condições de participar, e estou aqui, né, fazendo um esforço que na parte da tarde já vou estar indo para o interior para fazer um atendimento até numa área interessante aí que está crescendo no estado, são vinícolas, né? A produção de uva está evoluindo, Verdade. somente lá no sul, e vou estar indo lá para amanhã para São José do Vale do Rio Preto para ver a possibilidade de estar apoiando essa atividade. Tudo bem? Mais alguma fala, mais algum comentário? Oi, estão me Oi, ouvindo? É não a estamos Jânia, te que eu estou em vendo, mas estamos te trânsito. ouvindo. Uma sugestão dessa legislação não poderia ter um RT solidário, como é da economia solidária, um que pudesse, para esse grupo de pequenos produtores, uma saída de controle de qualidade. Às vezes, uma legislação ela pode ser modificada, porque os desafios são muito grandes, as distâncias são grandes. As vigilâncias também sanitárias, elas não vão dar conta de ir lá na roça e depois e trabalhar na cidade também. A gente tem que harmonizar e alinhar as órbitas de competência, né, das instâncias, como trabalhar todo mundo integrado, né? E a educação ela é sempre transformadora, precisa de gente para poder, né? A gente não vai estar em todos os lugares, nem o próprio RT. Então, essa é a minha sugestão. Eu não estou conseguindo aqui porque eu estou em trânsito, por isso que eu estou no celular. Mas é isso. Tá bom? Ok, Com obrigado. respeito à responsabilidade técnica, né, o Jairo tem toda a razão, a gente percebe, né, a, a inviabilidade econômica da maioria dos produtores de ter um responsável técnico conforme determina a legislação.
Eu tenho levado esse assunto com muita intensidade às nossas reuniões lá do Conselho, né? E agora, o Conselho tem um novo presidente, né, que é o doutor Diogo Alves da Conceição, e o nosso ex-presidente Rômulo Spinelli, ele vai tomar posse agora, acho que dia 15 de dezembro, né, como vice-presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E tanto ele quanto a presidente, que é a nossa colega lá da Bahia, Ana Elisa, eles estão muito sensíveis a essa obrigatoriedade de cada produtor ter um responsável técnico arcando com os valores, né, inerentes a esse prolabore, que, conforme disse o Jairo, fica inviável economicamente, né? Então, a sugestão, né, é a gente dar condições para que um grupo de produtores, né, possa se reunir e contratar um responsável técnico, né, que seria um responsável técnico não para cada produtor, mas o responsável técnico para um grupo de produtores que aí talvez ficasse uma condição melhor, né, desses produtores terem esse profissional, que, na verdade, né, a gente discute muito isso lá no Conselho, o responsável técnico ele não deve ser um ônus para a empresa, né? Ele deve ser um investimento, na medida em que ele vá, de alguma forma, né, dentro dos seus conhecimentos técnicos, auxiliar a empresa para que ela possa crescer, para que ela possa produzir cada vez mais e melhor. Então, é esse o objetivo do responsável técnico. E não ser o que, né, a gente escuta por aí, que é o responsável, ele só vai lá para assinar e pegar o dinheiro no final do mês. Então, esse não é o objetivo do responsável técnico. O objetivo do responsável técnico não é ser um ônus para a empresa, e sim um investimento, de tal forma que ele possa ajudar na expansão e na produção da empresa. Então, nós novamente vamos levar agora, assim que o doutor Rômulo e a doutora Anelisa tomarem posse lá no Conselho Federal, nós vamos levar esse pleito, e o doutor Rômulo está sensível a ele, de tal forma que possa mudar a legislação, de tal forma que não seja um ônus para a empresa, que cada uma tem que contratar um responsável técnico. A gente sabe como é que a coisa funciona. Mas Isso, olha, mas olha, professor, a questão é o seguinte: não é só, né, a questão do Conselho de Veterinária, não são só os veterinários. Semana passada eu estava lá em São Sebastião do Alto, atendendo uma demanda para uma pequena unidade de processamento de frutas para polpa, tá? Uma família humilde, extremamente familiar, é a esposa, o marido e um filho, né? As dificuldades que a gente, com o programa Prosperar, está indo apoiar para trazê-lo para a formalização, que é a única forma dele crescer, tá? Ele informalmente, não adianta que ele não vai sair daquele patamar de crescimento, não tem como, porque ele não pode botar no mercado formal, então ele fica só na informalidade e não cresce. Mas o Ministério também está cobrando um responsável, que vai ter que ser lá um engenheiro químico, um agrônomo, entendeu? Então não é só, né? Às vezes o pessoal fala, não, é só o Conselho de Veterinária que está buscando isso, cobrando isso. Não, são todas as ações, atividades. Os outros produtos aí, o Werner está aí, que eu não vejo o pessoal em cima dessas pequenas agroindústrias de conservas, de doces, né? Com tanta cobrança, né? Para ter um responsável. Agora, o que a gente vem, Roberto, discutindo, os outros estados também, né?
na própria legislação de Minas, é a gente preparar esse produtor, esse pequeno produtor, porque quando ele começa a crescer, desenvolver, ele necessita de um profissional que esteja mais próximo. E é o que acontece. Eu tenho pequenas agroindústrias que eram 300 litros, 500 litros de leite, que hoje está com 20 mil litros e que tem seu veterinário. Porque a primeira, né, os primeiros 15 anos do Prosperar, com a Resolução 510, né, na verdade, a gente pode colocar claramente, enquanto era a época do Cristino na secretaria, a inspeção, o CIE, não ficava em cima com essa cobrança do responsável técnico, tá? Porque na 510 está lá, né? Não disse que tem que ter nem que não ter, não, né? Então, o entendimento é que era, né, do Prosperar, aqueles produtores estavam passando por capacitação, né, e estavam tocando. E nesses 22 anos, graças a Deus, nós não tivemos nenhum problema, né? Mas, de um tempo para cá, né, posso dizer de uns 5, 6 anos para cá, começaram as cobranças, e essas cobranças começaram a desestimular e até inviabilizar algumas pequenas agroindústrias, que hoje, da última vez que eu verifiquei, tinham só 150. De 200 e pouco já tinha retrocedido para 150 agroindústrias cadastrada funcionando pela 510 do CIE, tá? Então é deixar registrado isso, né? Porque para não pensar que o vilão aí são os veterinários, mas não é, tá? O problema é geral. Jairo, se me permite, né? Permite, doutor Roberto, tomar a sua palavra. Nós, como representantes, como estamos numa instituição pública, que é a Casa do Povo, né? A Assembleia Legislativa, nós não podemos ter o nosso olhar apenas para o produtor. Nós temos que olhar também para o consumidor, né? Que somos todos nós. Ontem, por exemplo, não sei se todos assistiram, foi noticiado um surto de salmonela lá nos Estados Unidos, em melão. Está sendo recolhido uma quantidade gigantesca de melão em função de um surto de salmonela. Então, né, nosso foco ele tem que ser no produtor, obviamente, mas também no consumidor, de tal forma, né, que o consumidor ele também tem que estar amparado, né, na medida em que o produtor ele tenha, né, e aí, desculpe, eu tenho uma filosofia, já falei aqui várias vezes, sem querer desmerecer, né, sem querer desmerecer ninguém, eu acho que, no meu conceito, obviamente, sem ser indelicado, peço desculpas, para produzir alimento não é para quem quer, produzir alimento é para quem pode. Para quem pode, não é financeiramente. Quem pode tem as condições mínimas de higiene, as condições mínimas técnicas, que possam dar ao consumidor um produto que, pelo menos, não vai lhe fazer mal. Se não vai lhe alimentar, tudo bem. Dependendo do produto, não vai mesmo. Mas, pelo menos, que não faça mal ao produtor, ao consumidor. Então, eu entendo que, nesse fórum, nós temos que ter esses dois olhares, o olhar para o produtor e o olhar para o consumidor também. Não, Major, concordo plenamente com você. É por isso que a gente defende que só o produtor capacitado pode exercer essa atividade. E é essa a tese que muitos estados estão defendendo. Ou seja, tem que ter capacitação, porque o acompanhamento, você tem o sistema de inspeção, que faz, dentro da programação de risco, a fiscalização, a inspeção e fiscalização. Mas, para começar, o produtor tem que estar capacitado. Essa é o fundamento, porque ele está lá todo dia. Então, ele tem que saber, por exemplo, se esse melão está contaminado ou não. Ele tem que ter capacidade para isso. É isso. A nossa defesa é de que aquele que está todo dia lá, está manipulando, e isso é possível, ele pode e deve estar capacitado para poder exercer a atividade. Entendeu? Não preciso
desculpe, não preciso digamos assim, de um fantasma, de alguma coisa. Não, eu preciso que quem está me manipulando seja plenamente capacitado. É Senão, isso. vai ter problema. Precisa de Exatamente, cursos de boas práticas, de manipulação, higiene. Isso, lógico. Tem que estar capacitado, exatamente, ponto. Essa é a legislação, inclusive, de Minas. Roberto, Fala. exatamente o que embasou todo o programa Prosperar, tá? Nós tivemos uma fase muito boa em termos de capacitação, principalmente com a existência, né? Quando nós lançamos, também estava acontecendo a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a criação do Programa Nacional de Agroindústria Familiar, e Isso. que nós fizemos um trabalho de capacitação junto com o Senai, com a Embrapa, para os técnicos e para os produtores, né? A grande dificuldade é que só é fiscalizado quem é formalizado. Isso é um gargalo incrível, né? Então, as nossas estruturas dos municípios têm dificuldades para fiscalizar. E a concorrência do produto informal praticamente é outra coisa que inviabiliza essas pequenas formalizadas, tá? Porque é uma festa. Eu já cansei de colocar no grupo do fórum aí produtos com rótulos falsificados e rótulos é, é, sem formalização, etc. Isso dentro do mercado formal em cidades como Nova Friburgo, tá? Aqui no Rio de Janeiro, né? A gente cansa de ver produtos chegando aqui Hotel em Friburgo. dentro da cidade, dentro aqui da secretaria, chegar uma Kombi com produtos com SIM de Minas sendo comercializado aqui, né? Eu já brinquei muitas vezes com colegas que é até do sistema e está comprando, porra. Não, produto, você vê que o produto tá, é um produto aparentemente né, bem produzido, bem controlado, com embalagens excelentes, só que por questões de legislação, ele não deveria estar sendo comercializado aqui no estado do Rio. Então, Chay, isso é de. E outra coisa que é lembrar, né, que com muito custo, muitas denúncias, acho que foi semana passada, teve uma ação do CIE lá em São João da Barra relativo a uma produção de ovos, tá? Criação de galinha e produção de ovos, que a gente pega assim, o município de Campos não tem um entreposto de ovos legalizado num município como aquele, tá? Que não sei se era 300, 400 mil pessoas. E aí? Aí você tem o sítio Cocoricó, que está legalizado há anos, tem lá a Ana Paula em Osé legalizada, em Cardoso Moreira e Talva ali, entre outros, né? E sofre a concorrência, né, desses produtos que várias vezes nós pegamos com rótulo fraudado, tá? Agora, dessa vez, a secretaria, né, a Travuci, não sei como foi a ação, que eu não tive com o André depois disso, até eu queria até perguntar a ele, parabenizei, né, pela ação, porque é um sufoco para quem produz formalmente, tem todos os encargos que eu conheço, né? Por exemplo, a Cocoricó tem um excelente responsável técnico que eu conheço, entendeu? O Ramon é um cara que vai e faz o trabalho que tem que ser feito, como o Majoli colocou, né? E a gente parabeniza esses profissionais, né? E ele é valorizado, né? A gente sabendo disso, até já indiquei para outros,
né? Olha, esse aí a gente sabe que vai lá, que vai ajudar a fazer isso, ele vai fazer juros ao que recebe. Mas a escala dela já viabiliza o pagamento, tá? De um responsável. É diferente de outros menores, porque a gente está sempre indicando. Temos profissionais excelentes no Estado, tá? Mas isso é uma barreira. E no programa, todos os produtores, né? Hoje a gente não, há algum tempo que a gente não está tendo capacitação. Até nosso centro de treinamento, a nossa agroindústria lá está até cedida por uma cooperativa, né? Está até passando por uma reforma lá grande. Só tem o serviço municipal, né? Foi falado aí dos consórcios, com o CISB, né? Mas eu tenho brincado muito, né? Até com o pessoal lá do CISB, lá da região norte do estado, Cidenf, que o dia que o Sargento Garcia prender o Zorro, né? Vai ter uma agroindústria formalizada. É porque as pequenas, com certeza, se for pagar todos os encargos e cumprir todas as exigências que têm sido mais difícil do que você ter o CIF, tá? Eu digo isso porque eu tenho pequenas agroindústrias com CIF, né? Aqui pertinho, São Gonçalo, Sítio dos Sonhos, tá? Tá lá com a produção de cabra com CIF. Inclusive mudou de dono agora, de proprietário. Então a gente sabe disso, né? E foi uma agroindústria que primeiro foi legalizada pela resolução 510. O projeto de construção da fábrica foi apoiado por nós, tá? Dentro de um padrão que antes o projeto era muito grande, era inviável. A gente foi lá e botou, né, o produtor no pé no chão e tal. Está lá funcionando e até bem, tá? Pelo que a gente tem informação e tem o CIF. Então, acho que é isso. A gente preza de montão com relação ao consumidor. Eu coloco sempre isso, porque eu sou um dos principais consumidores desses produtos, tá? Agora vem o Natal, a maioria dos presentes que eu dou para meus amigos, meus parentes, são produtos, tá? Desde a cachaça, né? Que é legalizada através do Ministério, até produtos com serviço de inspeção municipal, que eu conheço a agroindústria e sei que está legal, tá? Que tem as boas práticas, né? Que produz com qualidade, né? Porque a gente não vai consumir e nem vai fazer um brinde para um presente para uma pessoa com um produto que a gente não consome. É isso. Ô, Jair. Obrigado, Jair. Opa, fala, Berna. Deixa Werner. Aproveitar que eu lembrei que vocês comentaram. Quando eu entrei na vigilância em 2000, 2000 e pouco, o Sebrae tinha um programa, era uma lupa, era até uns livrinhos, mas era nacional esse programa, que era para as boas práticas e APPCC para restaurante. Era assim, a gente estava discutindo a lei, né? Então, tinha que voltar, surgir, não sei, no caso do Sebrae, na época tinha todo esse envolvimento e treinava o segmento. Mas uma forma de ter para o Estado, ou através de parcerias, né, ou através da própria lei, de viabilizar isso, massivamente implantar umas boas práticas, atingir toda a indústria do Rio de Janeiro, para tentar mudar esse panorama, como vocês comentaram, né? E acho que isso aí é exemplo. Eles tinham material impresso, tinham tudo, tinha uma didática, né? Todo o trabalho era lá. Então tinha que resgatar, talvez a lei, ou parceria, Sebrae, ou talvez a própria lei, porque estamos falando do Rio, né? Multinacional, né? Ô, Werner, Um momentinho. O Fabrício levantou a mão, eu acho que ele quer falar um pouquinho, Roberto. Deixa o Fabrício. Não, eu só queria complementar o Werner dizendo o seguinte, que a proposta da Secretaria de Agricultura do autocontrole eu acho muito boa.
Então, ele é mais abrangente até do que as boas práticas, né? Porque ele entra não só na operação em si, né? Mas ele vai buscar outros ambientes que possam contribuir para a sanidade da produção. Então, eu acho que a proposta É, do autocontrole é muito interessante. sim, sim. É por aí. Mas tinha que ter, assim, é um detalhe importante que eu não falei. O que que acontece? Quem está sempre no vídeo? Eu, Jairo, e nós sempre somos poucas pessoas, né? Somos poucos. Eu acho que a gente também precisa, através de recursos, de ter um apoio, ter a quem faz uma estrutura, montar uma estrutura externa. Por exemplo, o exemplo do Sebrae é um exemplo clássico disso. Né? Você tem todo um Sebrae, uma estrutura, e nós estamos coordenando, estamos passando nossa experiência, tudo esse delimitando, né? Supervisionando, coordenando, determinando o que a gente quer melhoria, entendeu? Então a gente precisa, não é vergonha dizer não, mas a gente precisa mesmo de ter um apoio, precisa de recursos então para isso, né? Ou então parcerias, para poder a coisa acontecer, dar uma mudada, guinada, né? E utiliza nossa expertise, eu, Jairo, que está no grupo também, né? Todo o nosso pessoal, a gente está falando dos técnicos das vias municipais, da Emater, tudo, mas tem hora que a gente precisa de um apoio, de um apoio maior, né? Para abraçar uma proposta bem mais que vai dar resultado. Né? Sinto isso. Muitas vezes a gente precisa de parceria particular, parceria com instituições de ensino, precisa de alguma coisa alavancar e a lei poderia, acho que deixa essa ideia, né? Acho que uma, uma lei, né? É uma coisa assim interessante, né? Vale a pena, surge essa proposta, vamos fazer uma lei, eu acho que vale a pena apoiar, né? Tem oportunidade de fazer, né? Colocar numa norma, né? Essas ideias, né? Essas ideias para melhoria. Acho que é bem interessante isso. É isso. E vamos ouvir o Fabrini, que ele está com a mão levantada já tem um tempinho. Bom dia a todos, né? Prazer revê-los, doutor Roberto, doutor Maggioli, doutor Werner, doutor Jairo, todo mundo presente aqui. Bom, sou Fabrini, sou assessor técnico do Conselho Empresarial de Agronegócio, Alimentos e Bebidas da Firjan, e gostaria de fazer dois comentários. Eu acho que realmente a gente passa conversando, tudo se resolve. Então, Jairo, parabéns aí pela iniciativa, junto ao Paulo Henrique, na discussão da reformulação da legislação. Nós tivemos uma coisa de umas 2 semanas, uma reunião com o Paulo Henrique, com o Paulo Renato, também estava presente, o próprio secretário de Agricultura e o deputado doutor Deodalto, irmão dele, que o assunto era uma legislação relacionada à questão tributária aí, né, da substituição tributária nos produtos alimentícios no estado do Rio de Janeiro, correção de uma lei que saiu em 2022 e que foi julgada inconstitucional, mas na oportunidade, assim, senti que foi apresentado, né, tanto pelo secretário de Agricultura quanto pelo PH, uma boa vontade bastante grande em termos da gente trabalhar em prol digamos assim, da adaptação das nossas legislações para atender realmente ao pequeno, né? Inclusive, acho que o Jairo deve saber mais do que eu sobre isso. O próprio Paulo Henrique disse que já haveria uma minuta de adaptação e adequação dessa legislação que estava aguardando apreciação para ser enviada, né, à Alerj. Então, acho que trazer, né, a inspeção agropecuária, além da presença do Jairo aqui, é realmente bastante importante dentro dessa discussão. E, complementando sobre o que o Werner mencionou, eu tive o prazer de ser o coordenador técnico nacional desse programa, tá, Werner? Que se chamava Opa, isso aí. Programa Alimentos Seguros. Ele era Isso aí mesmo. gerenciado, o coordenador nacional era o professor Pascoal Hobbs, foi meu sócio até 2019,
E é um programa realmente que tinha uma proposta e um propósito bastante interessante, é, em termos de capacitação, treinamento, implantação, com o desenvolvimento de metodologias específicas para a implantação de ferramentas de boas práticas de fabricação, do sistema BPCC, quando aplicável, não só para os serviços de alimentação, mas para toda a cadeia produtiva. Então, eu acho, Werner, que seria interessante também a gente trazer aqui a discussão o Marcos Vasconcelos, que é o gerente de agronegócios, né, o gestor de agronegócios do Sebrae, Sim, sim. e também a par dele, que é a gestora de indústria. Eu confesso que eu não sei como é que está essa estrutura, se a agroindústria dentro do Sebrae está na tutela do Marcos Vasconcelos ou se está na tutela da Karina, eu não vou me lembrar o sobrenome dela, tá? Mas acredito que o Sebrae tenha uma boa oportunidade, e aí, junto com a Firjan, junto com o Senai, junto com os nossos especialistas, em desenvolver um programa de adequação, implantação das boas práticas ou dos programas de autocontrole, com capacitação junto a essas indústrias. Caso vocês sintam que há necessidade, eu acho que para o início de 2024 a gente poderia convidar tanto o Marcos Vasconcelos quanto a Karina para participarem conosco de uma reunião aqui e de ser colocado, né, o anseio da cadeia produtiva. Acho que não tem nada mais forte do que a cadeia produtiva se mostrar, né, só um minuto, gente, desculpa. Da cadeia produtiva se mostrar que tem um anseio e tem a demanda por isso. Porque, infelizmente, uma das grandes causas de interrupção do programa Alimentos Seguros, não só no Rio de Janeiro, mas a nível nacional, foi a falta de demanda das indústrias pelas capacitações, pelas consultorias. Então, a gente precisa de avaliar. Me parece que é um momento oportuno de retomar essa conversa, visto que eu estou vendo aqui que há uma demanda por parte do segmento produtivo e existem produtos que já estão aí elaborados, talvez tenham que ser atualizados com base nas adequações e nas alterações de legislações que ocorreram após a interrupção do programa, né? Mas acho que dá para retomar essa conversa e eu me proponho em ser essa ponte com o Marcos e com a Karina lá no Sebrae para trazê-los para a próxima reunião, se for o caso. Ok, Fabrício, obrigado. Excelente. Fred, se me permite, eu acho muito bom essa sugestão do Fabrini, né, a quem saúdo aqui, né? E eu, aqui no fórum, eu volta e meia falo de inspeção, de fiscalização, até porque nos meus 46 anos de formado, pelo menos durante 46 anos eu só fiz isso, né? Quer dizer, fiz um pouco de clínica também no início, mas já como servidor do Ministério da Agricultura. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que o combate à clandestinidade não é uma atribuição da fiscalização, não é uma atribuição da inspeção. A inspeção até faz, a fiscalização faz, como eu já fiz muito, no Ministério da Agricultura, saíamos catando aí o clandestino pelo caminho, fazendo barreiras nas estradas e tudo mais, mas, na verdade, o combate à clandestinidade é uma atividade inerente ao setor de segurança, porque existe uma lei, parece que lei de crime contra a economia popular, alguma coisa assim, né, que cabe à Secretaria de Segurança Pública fazer esse combate. Obviamente que a gente fez, o André, certamente, o pessoal do CIF faz também, né? Obviamente, quando a gente faz, no nosso caso, o Ministério da Agricultura, a gente é acompanhado da Polícia Federal e tudo mais, porque não é uma atividade nossa, não é uma atividade nossa, quer dizer, a gente apenas, nesses casos, a gente serve de apoio, né? A gente serve de balizamento, né, para constatar que, de fato, né, existe a irregularidade. Então, e aí
nós temos várias ações que a gente tem um procurador, eu não sei se é procurador que chama o nome, lá do Rio Grande do Sul, né, que foi quem levou aquele caso lá do leite condensado, não sei como é que chama aquela ação. Volta e meia ele está participando com a gente aí dos nossos simpósios, dos nossos congressos, né, trazendo a informação. O colega aqui do Rio, Ronaldo Gil, né, tem orientado muito, eu não sei se da Bahia ou de Alagoas, né, a procuradoria lá, a, a instituição pública que trata disso. Então, é preciso que haja também uma confluência das nossas ações ou das nossas tentativas de ações com a segurança pública, porque a responsabilidade de coibir a clandestinidade é da segurança pública e não dos serviços de inspeção. Obrigado, Majoli. Mais alguém? Fred, meu Oi. então, acabei de mandar uma mensagem para todo mundo Sim, aqui estou lendo no aqui. grupo. Eu vou precisar de me ausentar porque eu tenho uma reunião agora às 11h10, e estou à disposição. Você pode me chamar, Fred, para depois da finalização aqui, para a gente poder costurar essa questão aí do envolvimento Só, com o pessoal do Sebrae, só tá? uma coisinha, Fabrini. O Marcos Vasconcelos ele participa da Câmara do grupo de trabalho. Ele só não está na reunião porque não quer. Ótimo, perfeito. A gente aproveita para dar uma puxão de orelha nele também sobre a necessidade de participação mais efetiva dele. A Com gente, a certeza. gente chama, a gente Para falar intimamente, dessas ideias, intimamente né? não, porque Agora tem um objetivo. Na verdade, você não precisa convidar, você tem que lembrar ele de vai participar da reunião. Só isso. não, perfeito. Mas eu acho que é bom dar uma conversada. Com certeza. Isso. Pois Gente, é. mil perdões, viu? Um forte abraço a todos, tá? Um abraço, Roberto, Fabrini. Maggioli, um grande prazer revê-lo sempre. Abraço, Fabrini. Tchau, tchau. Tchau, Fabrício. Tchau, Abração. tchau. Tchau. Bom, mais alguém querendo fazer algum comentário? Eu quero fazer um comentário. Já você Jane, está vamos aí? lá. Olha só, nem os agrônomos, nem os veterinários somos vilões, tá? A gente trabalha com a questão da qualidade sanitária dos produtos, tanto de produtos de origem animal como de vegetal. Nunca fui vilã na minha vida, tá? Nesses meus mais de 20 anos de vigilância sanitária, tá bom? Não, Pelo amor de Deus. E outra coisa, eu acho que sempre a educação é transformadora. Falta política pública a nível estado, município, para a gente poder melhorar, porque não vamos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a partir da educação é que ela é transformadora, que as pessoas mudam as suas práticas. E a gente precisa de ter um Mas, rastreamento da cadeia produtiva, porque eu, como consumidor, eu quero comprar do local, eu quero comprar do pequeno produtor, mas eu quero que ele tenha qualidade e que ele prospere. Por isso até acho Sim, lindo esse nome claro. prosperar, né? Ele é simbólico, né? Porque as pessoas não querem. E olha, ainda estou pensando agora nos quilombolas e nos pescadores artesanais. Vamos evoluir aí, que eles também merecem e produzem alimentos, né? É outro entrave também da pesca artesanal, da questão de como que é. O Estado não tem pernas, eu sei, vou te perturbar, tá, Jade? Mas esse é só esse meu comentário. Ainda estou no trânsito aqui, eu não consigo aparecer. Mas, olha, estamos juntos, né? Não sou vilã, não, tá? Ô, Jane, aqui ninguém olha, acha desculpa que o essa agrônomo ou qualquer colocação de profissional vilã, veterinário mas ou qualquer o dos que eu quero. profissionais da área da agropecuária seja vilão, não. Nós Não, achamos que são as soluções. sim, Não, com a questão certeza. não foi mal colocada aí, vilã, porque o pessoal fala muito, né, desse entrave, né? Mas é um gargalo que a gente tem, né? E eu sou um desses profissionais que estou aqui para, né, para Ó, ajudar já, a destravar tudo isso. só para Você me registrar, conhece, eu sabe? te conheço, você me ajudou no meu mestrado, você sabe que eu sou uma guerreira pelos pequenos e tudo. Agora, só para fazer um registro, molho pesto numa feira lá em Brasília, a moça ficou 1 ano tetraplégica, né? Isso é vegetal, botulismo, então não é só animal, não. Então é uma questão de qualidade, né? É um risco sanitário
sanitários, né, dos alimentos, principalmente que eles são processados. E tem a gente, quem conhece microbiologia, fica assustado com isso. Eu até posso mandar para vocês, né? Eu até dei uma palestra, dei um curso ontem, falei sobre o botulismo e falei sobre o vegetal, né, que era um molho pesto. É isso. Nós sabemos disso, né? Inclusive, a própria Anvisa fez uma legislação para palmito e colocou lá que o produtor, para legalizar uma empresa de processamento de palmito, Verne está aí, tinha que passar por uma capacitação, né? Que nós fizemos para os técnicos e aceitamos até 2 ou 3 produtores que faziam isso aqui no estado, né? No Senai, no Itaú ou na Embrapa. Ainda estava especificado. Tinha um online no Itaú, uma vez, ano retrasado, eu vi, online. Exatamente. Então, a gente coloca muito bem essa questão da capacitação e dos profissionais, né? Então, você falou a questão do botulismo, aí o palmito é um dos produtos complicados, a gente teve muitos problemas. Amendoim. Né? Amendoim, etc. E a Anvisa aceita o produtor capacitado. Mas está bem claro lá que tem que ser nesses locais, nessas instituições, né? Então, nem está esse responsável técnico, pelo menos, né? Porque eu me recordo tudo que eu fiz desse curso também, na época lá no Senai Vassouras, né? E foi puxado. O curso não era brincadeira, não. O curso muito bem ministrado e muito bem cobrado, né? E nós capacitamos 15 técnicos e aceitamos, na época, se não me engano, foram 3 produtores que, devido ao valor do curso, né, do custo, e nós aceitamos que eles participassem conosco, tá? Então, a questão é essa, Jane. Você é ótima, tá? A gente está sempre falando aí, e o que a gente quer é realmente produtos de qualidade, né? Estivemos agora organizando nos últimos 3 meses uns 6 eventos, tá? E para mim não é surpresa, mas a aceitação dos produtos nos eventos é algo assim impressionante, tá? E foram comercializados praticamente tudo que os produtores levaram, né? E tinha produtos diversos, né? Doce, compotas, geleias, embutidos, defumados, o queijo, né? Tínhamos vários laticínios participando, né? Exemplo, Manel Borges, Boalac, o Gilmar Carino, que é o presidente da ProRio, todos os eventos que ele foi, ele voltou zero, né? E até sem um produto, ele vendeu tudo, né? E isso que a gente, né, coloca e quer. Produtor capacitado para que realmente tenha, né, uma aceitação e uma segurança para o consumidor. Tá bom? Acima de tudo, segurança para o consumidor. Exatamente. Perfeito. Eu acho que a situação toda se resume exatamente àquilo que o Maggioli tinha colocado e que todo mundo está repetindo, né? A gente tem que olhar para o produtor, para o pequeno produtor, lógico, mas também temos que olhar para o consumidor, que é aquele que é o consumidor que corre o risco até de morte, né? Dependendo do produto que for consumir, né? Então é óbvio que a gente tem que olhar sempre para os dois. Bom, gente, já são 11h15. Creio que a gente caminhou bastante. Nossa discussão parece que, às vezes, parece ser a mesma, mas ela tem um outro molde agora, do início do ano, né? Tem outra. A gente já tem alguma coisa mais palpável até para trabalhar, que é a questão dessa minuta. E eu creio que a gente possa começar a caminhar para o início do ano que vem, a gente tentar resolver esse nó, né? Então, se alguém tiver mais alguma coisa a falar, vamos aproveitar agora e eu só queria colocar rapidamente, né, que durante esses eventos aí nós tivemos
várias autoridades visitando, né, e comprovando, provando, adquirindo esses produtos das agroindústrias artesanais ou as pequenas agroindústrias do estado do Rio de Janeiro, né? Foi citado aí o nome do Deodato, que é o deputado aí, que é irmão do secretário. Ele viu, conversamos, já está sabendo desse trabalho, né? Como o Jair Bittencourt, como outros, né? Deputados que a gente tem algum contato, a gente vem conversando. Não sabemos ainda, porque existe uma discussão o que seria melhor. Tá? A 510 foi uma resolução que realmente é muito frágil. Tá? Portanto, assim que assinar o CISB, ela baliza ainda algumas coisas lá dentro da coordenadoria do CIA, mas ela caducou, ela perdeu o sentido. Tá? Então, a gente ainda não está definindo se vai ser um decreto, que seria uma coisa mais, né, mais estruturante, mais forte, e, posteriormente, né, até levar para uma lei. A gente está, eu particularmente fico preocupado com essa questão de estar levando para a LERJ antes de estruturar melhor isso, porque o que a gente viu anteriormente foi chegar uma legislação lá e retalharem tanto, tá, que ela ficou sem aplicação. Tá? Então, é melhor que passe, né, bem aí pela coordenadoria do CIA, né, pelas essas outras instituições, para a gente levar uma coisa mais consolidada e faz um pool aí de deputados aí da agricultura, né, que todos levam os louros da ação, mas que a gente sabe que eles estão preocupados, que eles querem, né, fazer um trabalho nesse sentido, né, em benefício da nossa população, do consumidor desses produtos, né, da pequena agroindústria no estado do Rio de Janeiro. Tá beleza? E Um da abraço inclusão para você. social também. Sem falar nisso, porque, olha, eu não preparei ainda os dados, mas a evolução dos produtores é um negócio impressionante, tá? Tem produtores aqui que saiu aí de uma produção de 100 litros para 2.000 litros, 3.000 litros de leite, tá? Tem outros, né? De ovos, por exemplo, que é uma coisa que evoluiu muito no estado, né? E nós temos que ajudá-los, né? A gente está fazendo isso com o Prosperar, tem recurso para financiar, né? Mas algumas dificuldades de estruturação momentânea no Estado, né? A gente sabe da recuperação fiscal, das dificuldades de recursos até para trabalhar, né? Mas a gente não desiste, né? São 45 anos aí atuando, 21 anos só na agroindústria, e os produtores cobram. Durante esse período da reunião, eu já estou com 3 demandas aqui, o pessoal está cobrando, né? Isso porque está agendado possivelmente para amanhã, mas a gente depende de algumas questões para fechar. Né? Que se eu pegar para agendar e tivesse condições, todo dia tinha demanda para atender, mas não é próximo, né? Um em falei, São José do Vale do Rio Preto, outro em Talva, São João da Barra, e sucessivamente tem demanda para todo lado e diversificada. É café, é ovos, é leite, entendeu? Agora, o vinho, né? a uva, né? O processamento da uva, que nós estamos apoiando no sul do estado, né? Vai sair vários projetos aí para aquela área lá próxima do Roberto, né? Lá em Areal, daquela região ali. Vamos, né? Devagarzinho a gente vai. Deu uma parada grande. Nesses últimos 5 anos, o programa Prosperar reduziu
muito atendimento, né? As demandas continuam surgindo, mas a aplicação das ações reduzida. Eu coloco isso, coloco meus coordenadores e falo que a gente quer fazer, né? Mas precisamos das condições mínimas para realizar. E os produtores têm conhecimento disso, porque a gente na verdade, o Estado é pequeno, a gente é uma família. Não é isso, Roberto? É isso aí. Um abraço e um bom dia a todos. Ô Fred, se me Oi. permite só um adendo antes de encerrar, lembrar, né, aqueles que estão aqui, o Jair, principalmente, o Roberto, aqueles que são produtores ou que tenham contato com produtores, que está encerrando agora, dia 30, né, a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Né, e o Estado do Rio, até poucos dias atrás, estava no índice baixíssimo de vacinação. E a gente está no programa do Ministério da Agricultura, que tem como objetivo, até 2026, transformar o Brasil em área livre sem vacinação. Então, é preciso, né, aqui no Grupo 4, né, que engloba aqui o Estado do Rio, o Estado do Rio, a Bahia, Sergipe e talvez São Paulo, são os estados que estão um pouco só, não é muita coisa não, um pouco mais atrasados no acompanhamento dessa campanha. Então, é preciso, né, a Academia de Medicina Veterinária está junto lá com a Secretaria e com o Ministério, né, intensificando esse lembrete aos produtores, e a Jade, principalmente, que anda aí por esse estado do Rio inteiro, Roberto também, através da AproRio, lembrar que faltam poucos dias, dia 30, né, termina a campanha e não vai ter prorrogação. Já está decidido Exatamente isso. que não vai haver Recebemos que prorrogação. não será prorrogada. Não será prorrogada. É isso. E Bem lembrado, Maggioli. É isso aí. Perfeito, perfeito. Mais alguma palavra? Mais alguém? Então, meus amigos, não vou mais ocupar o tempo de vocês, né? Muito obrigado pela presença. Essa foi nossa última reunião do ano, né? E durante esse período, notícias sobre a nossa minuta e sobre o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Se possível, até a gente vai colocando no grupo para que todo mundo fique por dentro do que está acontecendo e a gente vai se comunicando, ok? Muito obrigado. Tá. Obrigado Excelente aí. reunião. Um bom Natal para todo mundo. Bom dia para todos. Um bom Natal para todos, boas festas, né? Que nós tenhamos um 2024 com mais vigor e que a gente comece de pé embaixo mesmo para resolver nossos nós. Okay? Com certeza. Obrigado a todos Graças a também. todos.